Olá, hoje é domingo, dia 18 de dezembro de 2022, e estamos iniciando o Domingo com a Palavra, uma oportunidade que eu e você temos de abrir as Sagradas Escrituras e meditar um pouco na Palavra de Deus. E eu quero iniciar orando com você. Pai bendito, nós glorificamos o teu nome pela noite que tivemos de descanso. Glorificamos o teu nome pelo Deus que tu és, porque tu és um Deus misericordioso, um Deus justo, um Deus que cuida de nós. E nós queremos te suplicar que a tua palavra encontre espaço em nossos corações, transformando a nossa vida. Nós assim te oramos e te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado e o nosso Salvador. Amém. Eu quero que você abra a sua palavra, a palavra de Deus. Se você não tiver com ela aí, preste então apenas atenção no texto que eu vou ler, que encontra-se na primeira carta de João, capítulo de número 5, a partir do verso 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus, que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e não tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Então, aqui nós temos ensinamentos preciosos que nos é ofertado por João. E é justamente sobre isso que eu quero conversar, sobre esses ensinamentos que eu quero conversar com você nesta manhã. Tá? Em primeiro lugar, é importante que a gente entenda que essa primeira carta de João, na verdade, é um sermão de defesa de Jesus Cristo. Tá? É um sermão que defende a verdadeira fé em Deus, defende a vida em santidade e do amor que os filhos de Deus têm uns pelos outros. Se você ama as pessoas que estão em contato, em relacionamento com você, isto já é um grande passo, já é um grande negócio. Essa carta foi escrita no final do primeiro século, assim como as outras cartas. São 3 cartas de João. Primeira carta, segunda carta e a terceira carta. Foram escritas por volta dos anos entre 80 e 90. A tradição ensina que João estava na cidade de Éfeso quando escreveu essas cartas. Ela não possui destinatários, ela não foi escrita para uma pessoa específica. Na verdade, ela foi escrita para circular por todas as igrejas cristãs. Qual é o propósito dessa carta? É combater algumas heresias que estavam graçando na igreja, né? E na sociedade, consequentemente. Conhecidas essas heresias como docetismo e gnosticismo. O docetismo vamos dizer assim, é uma linha de pensamento filosófico que prega que Jesus não veio em carne e osso. Né? Era uma ilusão. Né? É como se fosse um fantasma. E o gnosticismo, por sua vez, afirmava que Jesus não era Deus, mas tornou-se divino quando recebeu o Espírito Santo. Então, esses pensamentos filosóficos estavam promovendo uma confusão, né,
entre os cristãos. Daí, João ter escrito a carta. A ênfase da carta é uma palavra muito especial, ela está mais de 41 vezes nessa carta, né, que é o amor, né? É a obediência aos mandamentos, é a vida em santidade e a fé. Então, são essas virtudes que são trabalhadas por João, e isso você encontra em toda a carta, desde o capítulo 1, do verso 1, até o capítulo 5, esses últimos versos que nós lemos aqui para você. Bem, pastor, como identificar um verdadeiro cristão? Isso aqui é muito importante, porque hoje todo mundo diz que é cristão, né? No mundo das fake news está cheio de cristão falso. Então, como é que a gente identifica que alguém é, de fato, verdadeiramente um cristão? Bem, João faz um teste triplo para identificar um verdadeiro cristão. O primeiro teste é o teste do amor. O cristão verdadeiro, ele ama o seu irmão, ele ama o seu próximo, ele ama as pessoas que se relacionam com ele. Ele não tem apenas interesse, porque hoje há muito relacionamento, né? Né? Por interesse. O interesse do cristão é o ser humano, e não o que o ser humano tem. Eu sei que isso é ir na contramão da sociedade. Sociedade essa, que é a nossa, que privilegia aqueles que têm, por exemplo, uma situação financeira boa. Tá? E aí ele fica rodeado de pessoas. Tá? Tem um relacionamento largo, mas não é isso que é ser um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele ama o ser humano, ele ama as pessoas que estão ao seu redor. Por isso ele sofre mais. Porque ao olhar ao seu redor, ele percebe que há muitas pessoas infelizes. E isso impede que ele seja feliz, porque ele é feliz quando o seu entorno também está bem. Né? O segundo teste é o teste da santidade. O cristão verdadeiro não vive pecando. Isto significa dizer que a conduta moral do cristão é diferente. É diferente. Coisa feia, eu vejo cristãos entrando na justiça contra a igreja ou contra o irmão, quando a palavra de Deus diz que nós devemos resolver os nossos problemas em casa. Se é meu irmão na fé, vamos resolver ali com o pastor. Nós temos uma pendenga aqui, pastor, temos uma pendenga aqui, né? E precisamos de alguém em quem nós confiamos no Senhor, gostaríamos que o Senhor nos ajudasse. Né? Ser santo é uma condição de Deus. Deus diz assim, olha, sede santos porque eu sou santo. O Antigo Testamento tem várias passagens que Deus fala, olha, santificai-vos. Santificai, porque hoje eu farei maravilhas no vosso meio, mas é preciso que vocês estejam santificados, separados para mim, me buscando de fato e de verdade. Você está se vendo no espelho, está vendo que você é um cristão de fato? Ou você está percebendo que existem alguns detalhes na sua vida que precisam ser modificados, precisam ser transformados, precisam ser burilados por você mesmo? Talvez você não esteja separando um tempo
para você e Deus. E, finalmente, o teste da verdade. O cristão verdadeiro confessa Jesus como seu Salvador. E aí eu me lembro de uma vez que nós tomamos a iniciativa de, num domingo à noite, era o mês de junho, frio, aqui em Niterói, e eu falei para a igreja assim, gente, vamos fazer o culto lá na praça hoje, vamos levar os bancos para lá, ninguém senta no banco, deixa as pessoas, né, que estiverem na praça se aproximarem, sentar no banco, vamos fazer o culto lá. E aí chamei um jovem para cantar, ele cantava na igreja, aí eu convidei para cantar lá, e o jovem chegou para mim, eu falei, pastor, eu só canto aqui dentro da igreja, lá fora eu não canto. É o teste da verdade. Ora, é uma oportunidade que aquele jovem teve de pregar o evangelho através do dom que Deus lhe deu, através da sua voz. E ele não passou do teste. Em segundo lugar, um verdadeiro cristão é reflexo de Cristo. É como se fosse, como diz o pastor Alexandre Ximenes, um amigo querido que eu não vejo há décadas, né? Mas ele, em uma de suas pregações, ele falou assim, nós precisamos ser cristinhos. Precisamos ser cristinhos. Isto é, as pessoas precisam olhar para nós e verem alguma coisa de Cristo em mim e em você. Quando as pessoas se aproximam de você, elas percebem algumas características de Jesus, alguns princípios, alguns valores de Jesus em você, senão algo está errado. Em toda a sua carta, João está ensinando a ser um reflexo de Cristo. O cristão ama porque Deus é amor. 1 de João 4:8. O cristão anda na luz porque Deus é luz. 1 de João 5:7. O cristão pratica justiça porque Deus é justo. 1 de João 2:29. O mundo odeia o cristão porque o mundo odiou a Cristo. 1 de João 3:1. Você tem acompanhado aí, você está vendo que os cristãos começam a ser perseguidos aqui no Brasil. Né? O cristão anda em pureza. Por quê? Porque Jesus é puro. Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 3. Vocês estão entendendo por que precisamos santificar a nossa vida? Não é santificar no sentido de sermos livres da impureza. Não. Porque, nesse sentido, santo somente Jesus Cristo, que não teve pecado. Nós somos pecadores. Mas, cada vez que nos aproximamos mais do Senhor, melhor nós vamos ficando. Mais puros vamos ficando. O cristão verdadeiro dá a vida pelos irmãos, porque Cristo deu a vida por nós. 1 de João 3:16. O cristão segue os apóstolos, porque é de Deus. Quem não é de Deus não segue. Não segue, gente. Quantas pessoas que você conhece que frequentaram a igreja, já eram membros de igreja e não perseveraram. Tem que ser realmente de Deus. Tem que ter um relacionamento íntimo com Deus. O cristão pratica os mandamentos, por quê? Porque está escrito na Bíblia, porque o pastor manda? Não, porque ama a Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 2. O cristão, o verdadeiro cristão,
ele vence o mundo, porque morreu para o mundo. Ele nasceu para Deus pela fé. Você consegue identificar agora um verdadeiro cristão? E ao olhar-se no espelho, você consegue ver um verdadeiro cristão? Se consegue, parabéns. Deus continue te abençoando. Mas se não consegue enxergar, Deus está mandando esse recado para você, para que você possa consertar a sua vida, para que você possa restaurar a sua vida. É para isso que a Bíblia serve, é para isso que a Bíblia foi deixada para mim e para você, para que haja restauração na nossa vida. E João ainda dá um recado final, lá no finalzinho, que eu li para vocês, né? Guardai-vos dos ídolos. Cuidado, um cuidado especial, um alerta. Né? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Isso acautelem-se, resguardem-se, livrem-se dos ídolos, se vocês ainda têm ídolos. Livrem-se dos ídolos. Ídolo é tudo aquilo ou todo aquele que rouba o lugar de Deus na sua vida. É simples assim. Ídolo pode ser uma imagem, que é um objeto de culto, que representa uma divindade. Pode ser uma pessoa, uma pessoa que é objeto de grande paixão ou admiração. E é o que mais acontece. Às vezes pode ser o marido da gente, ou a esposa da gente, mas normalmente são os filhos. Tem gente que prioriza os filhos na sua alma, quando a prioridade é de Deus. Eu sei que ao falar isso eu posso estar mexendo numa casa de marimbondos, né? Mas é verdade. Durante toda a minha vida, eu tenho observado, né, quantas mães que idolatram seus filhos. E, via de regra, acabam se machucando muito, porque os filhos são humanos. Somente a Deus devemos prestar culto, somente a Deus devemos adorar. Aos filhos nós temos que amar, e amar muito. Então, cuidado com os ídolos. Cuidado com qualquer coisa ou pessoa que tome o lugar de Deus no seu coração. Em um diálogo de Jesus, Jesus fala assim, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, aquela passagem onde Jesus é tentado por Lúcifer. Né? E Jesus fala para Lúcifer assim: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Eu quero concluir essa reflexão de hoje convidando você: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Deus merece todo o nosso amor, toda a nossa paixão, toda a nossa energia. Deus é o Deus misericordioso, o Deus amoroso, o Deus de justiça. E no mundo onde todos esses
valores estão se perdendo, eu convoco você a ficar firme na sua fé em Deus. Quizá você seja reconhecido como um cristão verdadeiro, temente a Deus, que se desvia do mal e que faz o bem. Que Deus abençoe você. Que Deus encha o seu coração da presença do seu Espírito Santo. E que você tenha um dia maravilhoso. É o que eu desejo a você. Permita-me orar por você, Pai bendito. Eu não sei quem está ouvindo, quem está vendo essa mensagem, mas é a tua palavra. E nós queremos ser fiéis sempre à tua palavra, Deus. Por isso te suplicamos, Senhor, abençoa essas pessoas que estão ouvindo e vendo esta palavra. E que essa palavra encontre espaço em seus corações. É o meu desejo nesta manhã. E é esta oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e até o próximo domingo com o Domingo com a Palavra. Deus te abençoe. Deus te dê um domingo abençoado e abençoador.